Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo de resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano passado como um todo. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e vamos analisar aqui no canal da Exame Invest mais uma das empresas que são as mais procuradas por vocês internautas. A gente sabe que vocês clicam bastante nas matérias sobre esse banco, né? Um dos bancos que é uns queridinhos dos investidores na Bolsa de Valores de São Paulo e que está dando bastante alegria, né, para os seus acionistas com resultados interessantes, né, no ano passado. Estamos falando do Banrisul, né, Banco Gaúcho, né, Banco orgulhosamente gaúcho, diria, né? A gente vai perguntar para o nosso convidado sobre essa identidade do Banrisul. Vou perguntar se ele é Grêmio ou Atlético, mas depois a gente faz essa brincadeira com eles. Banrisul, e para falar do Banrisul, temos o Marcos Staffen, que é CFO do Banrisul, aqui conosco na Exame Invest. Muito bem-vindo, Marcos. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço em nome do Banrisul o convite e estou à disposição aqui para responder. De antemão, já antecipo que sou gremista, mas o Banrisul apoia também outros times Outros aqui do, times, do, outros do, times. do nosso estado. Então, é uma Eu espero que tradição. isso não crie problemas com correntistas ou com acionistas, né? Gaúchos Não, que. de maneira alguma. O banco está presente nas diversas equipes aqui do estado. Parceiro Perfeito, de longa perfeito. data. Vamos lá, Marcos, vamos falar de números, então, que são mais neutros, né? Os números são mais tranquilos. A Banrisul teve o lucro líquido que teve uma alta de 30,4% em 2021, foi para quase R$ 1 bilhão, 948,5 milhões de reais. No quarto TRI, o lucro líquido foi de 247,8 milhões, uma alta de 6,3% em relação ao mesmo trimestre de 2020, uma alta de quase 60% em relação ao terceiro TRI, 58,2%, né? Um lucro líquido ajustado também cresceu 20,1% no quarto TRI, em relação ao mesmo período do 2020 e 50,5% em relação ao terceiro trimestre. Marcos, eu acho que começando pelo lucro, né? Resultado muito bom, obrigado, me parece dizer, né? Nada mal, resultado também em linha, né, com o setor financeiro, quase todos os bancos também tiveram resultados positivos, mas me parece um pouco mais expressivo esse do Banrisul em relação a outros bancos, né? Como foi como foi esse resultado? Como foi possível obter esse resultado? Quais foram as decisões que deram esses bons números para o Banrisul? Perfeito, Carlos. Eu acho que antes de tratar do lucro em si, eu gostaria de fazer uma retrospectiva muito rápida do que foi o ano de 2021, porque acho que ali está a grande resposta para o desempenho do banco, e a chave é dividir o ano em dois, o primeiro e o segundo semestre. O primeiro semestre ainda com uma pandemia ainda mais forte, a segunda ou terceira onda, como queira chamar, afetando muito ao longo, sobretudo a partir de março, abril, maio, uma limitação de circulação de pessoas, inclusive de funcionamento a pleno do setor bancário, das nossas agências. Isso afetou, sim, quando a gente olha o nosso desempenho, e aí, dividindo bem os semestres, isso fica muito claro. A partir do segundo semestre, com a melhoria dos índices da pandemia, com o reforço, todos os índices de vacinação, a gente tem uma situação mais próxima de uma normalidade, e o desempenho do banco também indo a reboque. E aí no nosso caso, dois semestres muito diferentes, principalmente no nosso principal produto, que é o crédito, né? A gente tem, quando compara o primeiro e o segundo, tem um primeiro semestre onde a nossa carteira ela não cresce, pelo contrário, ela cai, em termos anualizados, pouco mais de 5%. Se a gente pegar o segundo semestre, o desempenho é
totalmente o oposto. Ela tem um crescimento de 25,5% em termos anualizados, o que, de alguma forma, acho que explica essa melhoria, esse crescimento. Ao mesmo tempo, tem uma confiança maior na recuperação da economia, tem um cenário um pouco melhor no segundo semestre e nós estimulamos as nossas equipes comerciais, inclusive mudamos alguns incentivos comerciais para reforçar o apetite das equipes de venda, e isso se traduziu muito claro no desempenho da carteira, bem como o que a gente está projetando para o ano de 2022, que é um pouquinho acima, principalmente quando a gente fala de crédito, do que a média do setor bancário está trabalhando. Então, só para pegar um gancho daquilo que você falou, Marcos, para salientar um pouco mais, todo esse contexto, né, vamos dizer assim, agridoce nesse ano de 2021, no final das contas, deu uma possibilidade para o banco elevar o seu lucro, mas ao mesmo tempo, se a gente analisa a margem financeira, né, foi de 1,17 bilhão no quarto TRI, quando tinha sido um pouco maior no quarto TRI do ano de 2020, né, foi 1,4 em 2020. Então, diminuiu a margem financeira e diminuiu também o retorno sobre o patrimônio líquido médio, né, 11,6%, uma queda de 4,2 pontos percentuais em relação ao quarto TRI de 2020. Então, ao mesmo tempo, desculpa, só para terminar, as despesas de provisão para perdas de crédito diminuíram 61,2% em relação ao mesmo período. Então, vamos dizer assim, a rentabilidade diminuiu, mas vocês diminuíram também as PDDs e isso acabou impactando os resultados? Foi mais ou menos isso? Bom, acho que quando a gente pega o corte trimestral, eventualmente pode ter alguma oscilação de eventos mais pontuais. Mas se a gente abre o ano como um todo, a margem realmente passa por uma compressão já esperada pelo aumento da Selic, né? Vamos lembrar que o Banrisul tem uma estrutura, como quase a totalidade dos bancos brasileiros, de captação atrelada ao CDI. A gente, inclusive, tem uma vantagem comparativa, competitiva, como queiram chamar, sobre os demais bancos, que é uma base muito forte de clientes, pessoas físicas, na nossa carteira de captação. Cerca de 70% da nossa captação estão nas pessoas físicas, e é diretamente com o Banrisul. Isso, se pegar, por exemplo, o nosso principal produto, que é o depósito a prazo, os CDBs, ele tem uma taxa média, um custo médio para o banco menor que 90% do CDI, o que nos dá uma excelente fonte de funding, uma fonte de funding que é consistente. Isso, inclusive, nos períodos de crise, vem se mostrando mais resiliente, crescendo ainda mais forte. Só que com o aumento dos juros e esse custo indexado ao Selic, eu tenho um natural aumento de custo que não é imediatamente percebido na nossa receita, dado que boa parcela da nossa carteira ela é pré-fixada. Então, a parcela do consignado, principalmente, que é um produto muito relevante do banco, ela precisa ainda de um ritmo de nova originação, de novos créditos, para já perceber esse aumento de juros aí do lado do ativo. Então, isso a gente vem colocando claro para o mercado. Afetou 2021, deve afetar principalmente o primeiro trimestre de 2022, e a gente imagina ao longo do segundo TRI e muito possivelmente ao longo do segundo semestre de 2022, uma margem crescente, retomando o nível normal de margem financeira do Banrisul, que é muito próximo com o restante da indústria, às vezes até um pouquinho acima, né, da característica. Então, essa é uma compressão de margem. Perfeito. Que é de curto prazo, que é normal, ainda mais quando a gente pega um aumento de juros de 2 para 9,25, né? Podendo chegar a 12,25 nesse ano. Em poucos meses. E a PDD, se a gente for comparar com o ano passado, tens uma redução. Então, ela na média, ela favorece. O terceiro TRI, ela foi um pouco mais alta, por isso essa redução, quando a gente olha terceiro quanto o quarto TRI, tem uma queda tão grande, mas na média, o quarto trimestre foi exatamente a média do trimestral do ano de 2020. Perfeito. Antes de entrar nessa questão da Selic, porque eu queria entender um pouco melhor a estratégia do banco nesse contexto,
contexto, né, de Selic que passou, como você falou, de 2% em 2020 para 9,25 no final de 21, e agora está indo para 12, né, 22, então em menos de 16 meses vamos ter uma Selic que vai aumentar 10 pontos base, né? Então, vamos, antes de entrar na Selic, quanto isso vai afetar o banco, queria só terminar esse papo sobre os PDDs. Como você falou, vocês diminuíram, né, do terceiro para o quarto de forma consistente, em mais de 60% as provisões para dívidas duvidosas. Por que isso? No sentido, vocês estão mais confiantes sobre a economia como um todo? A inadimplência não foi tão alta como esperado? Quais são as razões que levaram o Banrisul a ter essa atitude, né, de diminuir as provisões colocadas de lado para fazer frente a eventuais inadimplências? Isso é um excelente ponto. A gente vem com índices de inadimplência pouco acima de 2%, 2,1%, que no histórico do Banrisul é o nosso menor nível trimestral, quando pega o índice para 90 dias. Isso é uma consequência de uma gestão de risco, modelos de riscos cada vez mais apurados, mas também pelo mix de carteira mais defensivo, tanto no crédito consignado, crédito rural, as linhas para pessoas físicas com a garantia de fundo garantidor FGI ou mesmo crédito imobiliário, que estão nos gerando novas safras de crédito com cada vez mais qualidade. E acho que é um índice interessante quando a gente pega a nossa distribuição de carteira por risco. No final do ano passado, ela estava um pouco abaixo de 90%, que se chama de crédito normal, que é de duplo A até C, quando busca a classificação do Banco Central. Hoje essa carteira ela já está em 92%, ou seja, a gente está originando novos créditos numa velocidade mais rápida e créditos com qualidade ainda melhor que se tinha na carteira. Acho que a maior explicação está aí. Perfeito, Mas, perfeito. mas um outro Opa, ponto que também é importante ressaltar, hoje o nosso índice de cobertura, que é o que a gente chama sim. de provisão, ele está acima de 300%, que ele é ainda acima do que os principais bancos de varejo têm como métrica, né? Que a gente considera muito confortável para seguir esse movimento de crédito. Perfeito, perfeito. Falando de crédito, né? Bom, como você falou, crédito em atraso a mais de 90 dias diminuíram 2,4%, né, no quarto TRI e 0,6% em relação ao terceiro trimestre. Então, tem uma redução da inadimplência. Mas a gente está vendo uma Selic subindo. E um dos efeitos perversos da Selic quando sobe, né, além do crédito ficar mais caro, fica difícil para muita gente pagar esse crédito. Vocês, então, não acreditam que teremos esse problema nesses próximos meses? Vocês acham que a Selic tem uma tendência a uma subida temporânea depois de uma queda? Isso não vai impactar a inadimplência? Qual que é o cenário base do Barrisum para os próximos meses? Quando a gente trata de Selic, nosso cenário base é muito alinhado com o restante de mercado, atingindo um pico de 12,25, e aí que fica uma dúvida de quando que o Banco Central vai ter condição de poder retornar com a Selic, se no final desse ano ou ao longo do ano que vem, mas aí acho que a diferença é pouca. Eu concordo contigo com esse efeito da Selic, é um risco que se tem. No caso do Banrisul, eu acho que esse risco ele é muito mitigado, aí de novo voltando ao meu ponto anterior, ao perfil da carteira. Tanto o crédito consignado, ele é naturalmente menos afetado a isso, como as demais linhas, tanto o agro, que tem um preço já mais baixo com os recursos direcionados, como o próprio crédito imobiliário, a gente considera a nossa carteira de alguma forma, ou em grande forma, blindado a esse risco maior de curto prazo.
Perfeito, perfeito. Agora, a questão do cenário como um todo, Marcos, esse ano vai ser um ano bastante turbulento, né? As previsões não são exatamente das melhores para a economia. Tem previsão de crescimento do PIB de 1%, tem crescimento, previsão de queda de 0,5%, Uhum, né? É claro que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Em 2020, a previsão era de uma queda do PIB de 10%, uhum, no final o PIB caiu 4%, uhum, e o crescimento em 21 era muito menor, no começo do ano foi quase 5%. No uhum. final do ano, esse ano, vamos ver o que vai acontecer, né? Qual que é o cenário base com o qual o Banrisul está trabalhando, e o que esperar do ponto de vista de resultados para este 2022? Perfeito. Nós divulgamos o nosso guidance de retorno sobre patrimônio líquido e ele é muito alinhado com o resultado de 2021, com um ROI na faixa de 9 a 13%. Acho que tem um efeito, tem uma projeção de seguir com o crescimento de carteira de crédito no mesmo ritmo do segundo semestre de 2021, mas em contrapartida esse aumento de Selic, ele ainda deve afetar a margem com o crescimento só a partir da segunda metade do ano. E também a gente prevê uma expansão das nossas despesas, o que também está muito em linha com os demais bancos e muito em linha com o mercado, principalmente pela inflação de um pouco mais de 10% em 2021, que tens uma série de contratos e mesmo a própria questão do reajuste da categoria dos servidores bancários, que acaba sendo atrelada à inflação e aí é pressão na veia. Claro, claro. Por mais que tenha todo o controle, uma inflação de 10% ou acima de 10% no ano, tu tem reflexos ainda no outro ano. O cenário de PIB é muito em linha com o mercado, em torno de 0,5% ao ano. E, só para terminar esse ponto, vocês então, nessa questão de, vamos dizer assim, aumento de custos previsível, né, na questão do setor bancário, a gente sabe que tem uns contratos que reajustam mais rapidamente e mais generosamente até, né, do que outros setores. Vocês, acham que o Banrisul também vai adotar a estratégia de outros bancos, maiores até, de reduzir o número de agências, se focar mais na questão digital? Quem sabe, aí eu te pergunto, Uhum. apostar também em outros serviços como Super App ou Marketplace, como outros bancos de outras regiões do Brasil, ou vocês vão continuar com uma estratégia um pouco mais conservadora? Bom, esse movimento o Banrisul já vem tomando, não é desse ano. A gente pegar desde de 2019, eu faço essa quebra porque quando nós estamos, essa administração está à frente do banco, nós já fechamos mais de 70 postos, né? E talvez fechar não é o termo certo, é reestruturar nossa rede de agências, verificar eventuais sombreamento de estruturas físicas e estimular e tornar nossos canais digitais, vamos chamar assim, cada vez mais amigáveis e cada vez mais simples para o cliente fazer negócios. As transações em canais digitais já vem crescendo num ritmo muito forte. Claro que a pandemia, de alguma forma, ajudou e acelerou essa transformação. Hoje, cerca de 80% das nossas transações não são feitas na agência, são feitas em canais digitais, que é muito em linha com os principais players do setor bancário. Super App, por que não? Acho que é uma tendência. Os bancos digitais vêm tendo excelentes experiências, trazendo excelentes experiências para os clientes. Eu acho que toda a indústria bancária vai caminhando nesse sentido. E o Banrisul, então, vai nessa direção também, vai prosseguir nessa Eu, direção. não tem como ser diferente. Perfeito. Então, daqui a um tempinho, eu quero conversar também com o CEO do Banrisul para falar da parte mais operacional. Com você, Marcos, vamos ficar nos números, mas eu estou curioso agora de saber sobre esses detalhes operacionais, né? Bom, deixa eu ver se temos ainda um tempinho para uma última pergunta. Temos um tempinho sim. Marcos, só para terminar a questão dos dividendos do Banrisul. O Banrisul é uma empresa notoriamente boa de dividendeira, né? Vocês acabaram de anunciar um pagamento de juros sobre capital próprio poucas semanas atrás. Qual que é a previsão para este ano, considerando o ótimo resultado do lucro em 2021? O que esperar
na distribuição de dividendos, que lembramos para o nosso público, são atrelados aos resultados passados, né? Então demora 6 meses, 8 meses, 9 meses para distribuir lucros passados. O que esperar, o que o acionista do Banrisul pode esperar em termos de dividendos e proventos em geral, né? Dividendos e juros sobre capital próprio do Banrisul nesse 2022? Perfeito. Bom, isso tem uma estratégia muito clara e consistente, digamos assim, desde que ele retornou ou veio à bolsa, a gente chama de re-IPO lá em 2007, nós vemos mantendo a estratégia do pagamento dos 25% legais, mais um extraordinário de 15%, totalizando uma distribuição de 40% do resultado, e eu não vejo alteração, não vejo mudança para 2022 e para os próximos anos. Ou seja, a gente pode esperar a mesma consistência na distribuição de resultados. Perfeito. Então, acho que vai deixar muita gente feliz na bolsa de valores entre os acionistas do Banrisul. Gente, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Marcos Staffen, CFO do Banrisul, por ter estado conosco hoje aqui na Exame Invest, comentando os resultados do quarto trimestre da empresa. Muito obrigado, Marcos. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Carlos. Agradeço o convite em nome do Banrisul e deixo a nossa área de relações com investidores sempre à disposição dos nossos acionistas, dos nossos investidores e de todos os participantes do mercado. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Marcos, e muito obrigado a você também que está seguindo a gente aqui na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Aqui no YouTube, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para ficar sempre atualizado sobre todas as novidades. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seu amigo que é acionista do Banrisul e nosso site, claro, exame.com, para ficar sempre atualizados sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.